E aí, galera, beleza? Bom, vamos lá para a resolução daquela questão que eu deixei na última aula pendente, né? Um desafiozinho aqui de combinatória. Essa questão, ela é uma questão do livro do Morgado, tá? Inclusive já me perguntaram algumas vezes se eu recomendo o livro dele, eu recomendo bastante. Agora, tem que tomar um cuidado com o livro do Morgado, porque se você já tem dificuldade com combinatória, o livro dele é bom, ele é um livro didático, tem vários exemplos resolvidos e tal, só que também tem questões nesse nível aqui. E questões nesse nível são questões extremamente complicadas, né? Questões que, por vezes, eu travo, eu que gosto de combinatória e tenho facilidade, às vezes leva um tempo para poder resolver. Essa foi uma das questões que eu levei um bom tempo resolvendo. Então você tem que tomar cuidado, você não pode usar o livro do Morgado tentando resolver 100% das questões, tá? É para você criar uma boa base e tal, e se você quer aprofundar, tá estudando para ITA, IME também, aí também é um excelente livro, porque também vão ter questões nesse nível que estão aqui, ok? Bom, sem mais delongas, né, vamos lá para a resolução. Depois de ter dado um curso, um professor resolve se despedir de seus 7 alunos, oferecendo, durante 7 dias consecutivos, 7 jantares para 3 alunos cada. De quantos modos ele pode fazer os convites se ele não deseja que um mesmo par de alunos compareça a mais de um jantar? Então, o ponto principal dessa resolução é esse aspecto que ele fala aqui, ó. Ele não deseja que o mesmo par de alunos compareça a mais de um jantar. Então, vamos começar determinando quem são esses alunos, tá? Vou colocar aqui embaixo, depois a gente desloca isso ali para o lado. Então, os alunos, eu vou chamar esses alunos de A, B, C, D, E, F e G. São 7 alunos que a gente tem aqui. E a primeira dúvida que eu tenho aqui vai ser a seguinte: quantos pares de alunos eu consigo formar com esses 7 alunos? Tá? Então, vamos escrever isso aqui, ó. Então, quantos são os possíveis pares de alunos? Ok? Então, quantos são esses possíveis pares de alunos? E a nossa resposta é uma combinação de 7 elementos tomados 2 a 2. Por quê? Porque o par AB é a mesma coisa que o par BA. Então, isso caracteriza um problema de combinação. São 7 elementos. Se eu quero escolher pares, então eu quero escolher 2 dentre aqueles 7. Então, isso vai ser 7 fatorial dividido por 2 fatorial. 7 menos 2 fatorial. 7 fatorial, posso escrever como 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. 2 fatorial é 2. 7 menos 2 é 5 fatorial. Cancelo aqui. Cancelo 6 com 2, fica 3. 7 vezes 3 vai dar 21. Então, eu tenho 21 possíveis pares de alunos. E, por questões didáticas aqui, eu não precisaria fazer isso para resolver a questão, mas eu vou desenhar esses 21 pares, ok? Então, a gente tem o par AB, o par AC, AD, AE, AF, AG. E, bom, esses aqui são os pares que eu consigo formar com o A, correto? São 6 pares, né? Porque o A pode fazer par com qualquer um dos outros 6. Só que o par AB é a mesma coisa que o par BA. Então, agora na próxima linha eu vou colocar os pares do B, mas eu não preciso mais colocar o par BA, porque o par BA já foi contabilizado aqui. Então, eu vou colocar aqui o par BC, BD, BE, BF e BG, ok? E deu para perceber mais ou menos a lógica, eu vou ter meio que uma escadinha aqui, né? Na próxima linha eu vou colocar os pares do C, então eu vou ter CD, CE, CF, CG. Depois eu vou ter os pares do D, que são DE, DF e DG. Depois eu vou ter EF e EG. E por fim eu vou ter o par FG. Se a gente contabilizar isso aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pares, que foi justamente o que a gente tinha calculado ali em cima, né? Que era a quantidade possível de pares de alunos que a gente tem. Ok? Então, bom, vamos agora tentar fazer algo que é bem útil na resolução de algumas questões de análise combinatória, que é fazer um desenho que satisfaça as condições do problema. E aí, a partir desse desenho, a gente tenta ver de que maneiras eu poderia permutar aqueles elementos dentro daquela situação do problema
para fazer a contagem de qual seria o total de casos. Essa é uma das abordagens possíveis, tá? Eu não precisaria seguir por esse caminho, eu poderia começar pensando na segunda, depois na terça, depois na quarta e já ir fazendo um monte de conta. Mas, particularmente, eu gosto desse modelo de resolução em que você desenha algumas possibilidades, uma possibilidade, na verdade, e depois permuta para verificar quais seriam as outras possibilidades que você teria. Então, olha só. Eu vou puxar isso daqui para cá agora. Tá? E aí, uma possibilidade que eu teria seria a seguinte. Ó. Eu poderia, na segunda-feira, por exemplo, colocar aqui o A, o B e o C, correto? Essa é uma das formas de eu selecionar 3 alunos para jantar na segunda-feira, tá? Eu coloquei 7 dias consecutivos, né? Coloquei os dias da semana, tá? Segunda, terça, quarta, até chegar no domingo. Só que notem o seguinte, como ele vai escolher 3 alunos, se ele escolheu o A, o B e o C na segunda, na verdade, ele já escolheu 3 pares na segunda-feira, que são os pares AB, o par AC e o par BC. Então, como ele não deseja que um mesmo par de alunos compareça a mais de um jantar, uma situação que seria impossível seria, digamos, lá na quinta-feira apareceu o B, o E e o C. Por que isso não vai poder acontecer? Porque o B e o C já apareceram como par lá na segunda-feira, junto com A. Estão vendo aqui, ó, que tem um B e o C? Tá? Então, essa situação, ela é impossível, isso aqui não pode acontecer. E como que eu posso evitar disso aqui acontecer olhando para esse desenho que a gente fez aqui? Eu posso meio que, deixa eu aumentar isso aqui de volta, tá? Vai facilitar aqui a nossa vida um pouco. Eu posso ir cancelando aqui todos esses pares que foram sendo formados à medida que eu for fazendo esse desenho, ok? Então, eu posso, por exemplo, se eu comecei com A, B e C, o par AB já foi, então eu vou tirar esse par aqui. Depois tem o par também AC, que eu não vou mais poder utilizar, e também tem o par BC, que eu não vou mais poder utilizar. Vou continuar colocando o A na terça-feira. Só que agora, se eu coloquei o A não vai poder vir nem com B nem com C. Então, digamos que eu coloque aqui A, D e E. Só que se eu coloquei A, D e E, então já excluo os pares AD, não podem mais aparecer juntos, o A e o D. Também excluo o par AE e também excluo o par DE. Então, vou tirar aqui o par DE. Bom, se o A já veio com B e C e também já veio com D e E, então agora a única possibilidade, se ele vier na quarta-feira, é que ele venha com F e G. Então vamos fazer isso. Vou colocar A, F e G. Vou tirar daqui o AF, vou tirar o par AG e também vou tirar o par FG. Ok? Assim eu esgoto todas as possibilidades do A, porque como são 7 indivíduos, o A vai ter que aparecer em 3 dias, por quê? Em cada dia ele vai aparecer com uma dupla diferente. Então, aqui eu vou esgotar os outros 6 indivíduos, né, além do A, então o A não vai poder mais aparecer em nenhum dia. Então, agora eu vou partir para o B. E como o B só apareceu aqui na segunda por enquanto, eu já vou escrever que ele vai aparecer na quinta e na sexta. Só que tem um detalhe aqui que é importante. Se o B vai aparecer na quinta e na sexta, obrigatoriamente o C tem que aparecer no sábado e no domingo, porque o C não vai poder aparecer nem aqui, porque senão eu teria aquele par BC sendo repetido. E o C tem que aparecer em 3 dias, né? Porque isso é o que vai esgotar aquelas 21 possibilidades de duplas que a gente tem aqui, uma vez que você tem 7 dias na semana e em cada dia eu estou excluindo 3 pares, né? Então, se eu fizer 3 pares por dia, 7 dias da semana, isso vai dar 21 pares, o que prova para a gente que todos esses pares vão ter que ser utilizados em algum dia. O que, de certa forma, também prova que cada um desses indivíduos, né, o A, o B, o C, o D, o E, o F e o G, tem que aparecer 3 vezes nessa distribuição. Bom, então, se o B está aqui, como ele já apareceu com C, o C vai ter que estar lá no sábado e no domingo. Bom, o B a gente já sabe que não pode aparecer nem com A nem com C, né? Até porque se você olhar aqui para a linha do B, ó, fica claro que ele só pode aparecer com D, E, F e G. Então, digamos que vem aqui acompanhado do D e do E. Então, se vier acompanhado do D e do E, então eu vou tirar aqui o par BD, que não pode aparecer mais, também vou tirar o par BE e também vou tirar o par DE. Então, DE tá... Opa, errei aqui, né? Olha só, o par DE, deixa eu voltar aqui, tá? O que eu tinha apagado, BC, então 3, 6, 9, beleza. Então, ótimo. Olha só, não posso ter DE, né? Porque, apesar de o B não ter vindo ainda com D e nem com E, o que acontece aqui é que esse par DE, ele já foi utilizado aqui na terça-feira, né? Então, eu não posso ter o par DE. Então, digamos que eu coloque aqui o par DF, ok? Essa é uma possibilidade. Agora sim,
eu vou apagar o BD, vou apagar o BF e vou apagar o DF, ok? Bom, notem que o B ele já veio acompanhado do A e do C e também já veio acompanhado do D e do F. Então agora ele vai ter que vir acompanhado aqui obrigatoriamente do E e do G. Então se ele vier acompanhado do E e do G, então você vai ter BE, que você vai cancelar aqui, BG, que você também vai cancelar, e o EG, que você também vai cancelar aqui, ok? Bom, por fim, o C, ele vai ter que vir, né? Ele já veio com A e com B, então sobraram agora o D, o E, o F e o G. Só que o C, se ele vier aqui com D, a gente tem que perceber que o D já apareceu com E antes e o D também já apareceu com F antes. Então, não vou poder nem colocar o D com E nem o D com F. Então, obrigatoriamente aqui vai ter que ser o D e o G. E se já foram D e G, então o que sobra aqui para o teu domingo é o F e o E. E aí notem que CD eu vou apagar aqui, CG eu vou apagar aqui, DG eu vou apagar aqui. E no domingo, par CE eu tiro aqui, par CF eu tiro aqui e por fim tiro o par EF. E notem que eu usei os 21 pares naqueles 7 dias de novo, porque em cada dia, como você tem 3 indivíduos, você tem 3 pares podendo ser formados, par AB, par AC e par BC, ok? Bom, então tá. Isso ainda não responde a nossa questão, né? Porque o que a gente fez aqui, por enquanto, foi simplesmente fazer um desenho que satisfaça essa nossa condição do problema. Então, esse desenho, ele é ok, ele é válido. Só que existem vários outros, né? Então, de que formas eu poderia fazer trocas aqui entre esses indivíduos, tá? Então, a primeira troca mais natural que você pode fazer é você pensar em blocos, né? Se você pensar nesse bloco ABC, ele não precisa obrigatoriamente vir na segunda-feira. Esse bloco ABC poderia ser permutado para cá, para o domingo. E eu jogaria esse trio CEF para a segunda-feira. Seria uma forma. Só que é como se você tivesse aqui 7 objetos, que são esses trios que você formou, um para cada dia, né? E esses 7 objetos, um de cada dia, eles podem ficar trocando de posição entre si. Então aqui, já de cara, você teria permutação de 7, que é igual a 7 fatorial, que é igual a 5.040. E você teria 5.040 formas apenas de permutar esses blocos aqui. Por exemplo, eu poderia trocar só esses dois, eu poderia trocar esses dois e também trocar esses dois e trocar aqueles dois. Enfim, é uma permutação de 7 elementos em 7 espaços, ok? Então, isso aqui vai dar 5.040. Minha pergunta é, essa é a única troca que eu posso fazer? Então, a minha resposta é 5.040, porque eu só posso trocar dessa maneira que está aqui? Ou vocês enxergam mais alguma troca que eu possa fazer aqui nesse problema? Bom, existem outras trocas. Por quê? Notem que aqui a gente fez apenas os trios em que eu tenho o A com B e C, o A com D e E, o A com F com G. Quando eu faço essas trocas aqui entre os dias, né, daqueles grupos, eu não estou considerando, por exemplo, e eu vou fazer esse desenho aqui embaixo para vocês, ó, só para vocês entenderem. Vou pegar isso aqui, vou copiar aqui embaixo, um pouquinho para cá, ok? Eu não estou considerando, por exemplo, essa troca aqui, ó, tá? Em que eu colocasse aqui, por exemplo, o B com E e o D com C. Lógico, se eu fizesse essa troca, isso implicaria em outras trocas lá na frente, né? Porque se o B e o E já vieram juntos aqui, eu não poderia ter o B e o E aqui. Mas é fato que o A junto com B junto com E é uma das formas de você fazer o convite para aqueles jantares, e A, B e E não foi contabilizado aqui em nenhum momento. Porque você não tem nenhum trio A, B e E, então não tem como aparecer esse trio se você está trocando entre trios, né? Então, o que a gente vai ter que pensar aqui agora, tá? A gente vai ter que pensar no seguinte, ó. Vou apagar tudo isso daqui. Vou apagar isso daqui também. É um fato, acho que nesse ponto, né? Vocês já devem estar convencidos disso, mas eu vou retomar que o A tem que aparecer em 3 dias, o B tem que aparecer em 3 dias, o C tem que aparecer em 3 dias, o D tem que aparecer em 3, o E tem que aparecer em 3, o F em 3 e o G em 3, ok? Só que aqui eu tenho o A aparecendo, encabeçando essa lista, né? Só que, na verdade, meio que tanto faz, né? Eu poderia, por exemplo, ter trocado aqui o C e o A de posição e isso não mudaria a configuração do meu problema. Eu teria o C encabeçando essa lista em 3 dias, tá? Porque trocas aqui dentro desse dia não mudam a configuração do problema, né? É o mesmo trio no fim das contas.
Então eu posso, sem nenhuma perda de generalidade aqui no problema, começar fixando que eu vou ter o A em 3 dias, né? Seja na segunda, na terça e na quarta, ou seja na segunda, na terça e na sexta, ou na segunda, na terça e no sábado, tanto faz, porque essa troca eu já estou fazendo ali em cima. Só que o que eu não considerei aqui foi as duplas que poderiam vir acompanhando aquele A. Então, sobre essas duplas que poderiam vir acompanhando o A, o que a gente teria que pensar é o seguinte agora. Tá? De quantas maneiras eu poderia escolher essa dupla que está acompanhando o A aqui inicialmente? Então, para fazer isso, eu teria que pensar assim, ó. O A ele pode vir acompanhado do B, do C, do D, do E, do F e do G. Então, inicialmente, para escolher a dupla do A, eu teria isso podendo ser feito de combinação de 6 elementos tomados 2 a 2, porque eu quero selecionar 2 daquele total de 6, e é uma combinação porque BC é a mesma coisa que CB, correto? Então, ficaria combinação 6, 2. Por exemplo, digamos que você tenha escolhido aqui sei lá, B e F agora, ok? Só para fazer um pouco diferente do que estava ali em cima, não parecer que eu estou amarrando aquela situação que estava ali em cima. Então, digamos que você escolheu B e F, tá? Se você escolheu B e F para vir para cá, então você já assumiu aqui com B, já assumiu aqui com F. Então, agora, para escolher essa dupla, você vai ter 4 possibilidades e você vai ter que escolher 2 delas, beleza? Então, aqui você vai ter, nesse caso, uma combinação 4, 2. Suponha, por exemplo, que você escolheu aqui o C e o G, ok? Então, foi embora o C, foi embora o G. Por fim, o que você vai ter aqui para esse caso, né, para essa dupla, você vai ter que escolher 2 elementos, só que só sobraram 2. Então, obrigatoriamente, você vai ter que colocar o D e o E aqui. Então, ou você escreve que você tem só uma possibilidade, ou se quiser deixar em termos de combinação, coloca a combinação de 2 elementos tomados 2 a 2, ok? E aí, para cada uma dessas escolhas, você tem essa quantidade de escolhas para essa dupla e essa quantidade de escolhas para aquela dupla. Logo, você vai ter que fazer esse produto. Aqui, né? Eu estou considerando que eu peguei o D e o E, tá? Então, tirei daqui o D e o E. Só que ainda tem um detalhe, para vocês verem como que essa questão ela é punk, tá? Isso daqui a gente já viu num vídeo antigo, tá? E esse problema, na verdade, é uma partição não ordenada. Porque nessa escolha da combinação 6-2, eu poderia ter escolhido CG e poderia ter sobrado um BF para cá nessa combinação 4-2. Só que A com BF e A com CG é a mesma coisa que esse ABF com esse ACG. Né? São os mesmos trios que estão sendo formados. Então, eu não vou ter como entrar muito no mérito disso, porque senão essa resolução vai demorar 1 hora. Mas isso daqui tem a ver com partição não ordenada. Eu sou péssimo nisso, tá? Porque eu sou um youtuber iniciante, então já teve vezes que eu falei, ó, clique aqui no card aqui em cima, caso vocês queiram ver. Se porventura eu esquecer de colocar esse bendito card aqui em cima, me lembrem nos comentários que eu coloco, beleza, galera? Então, se você tem interesse em entender um pouco melhor esse lance da partição não ordenada, clica aqui em cima no card que eu vou colocar, porque em uma aula anterior aqui da nossa playlist isso já foi abordado, ok? Então, aqui, na verdade, não bastaria você fazer esse produto. Você ainda teria que dividir isso daqui por 3 fatorial, tá? Por se tratar de uma partição não ordenada. Então, o que vai acontecer aqui é combinação 6-2. Se você fizer esse cálculo, isso aqui vai dar 15. Combinação 4-2 vai dar 6. Combinação 2-2 vai dar 1. Tudo isso aqui vai estar dividido por 3 fatorial, que é 6. Esse 6 vai cancelar com esse 6 que está aqui. E esse resultado vai ser igual a 15. O que é esse 15? É a quantidade de possibilidades que eu tenho, digamos, aqui vou até colocar entre aspas, para as duplas do A. Beleza? Para essas duplas do A, eu vou ter, deixa eu reduzir isso aqui um pouquinho para a gente ter mais espaço ali. Então, para essas duplas do A, eu vou ter 15 possibilidades. Ok? Bom, aí você pode perguntar, não, Fredão, mas por que duplas do A? Eu não estou entendendo isso. Galera, porque tanto faz, tá? Eu poderia ter feito como duplas do C se eu tivesse trocado o C com A aqui de posição e o C encabeçaria 3 dias da semana. Eu poderia fazer isso com qualquer um. Se eu colocasse o E aqui em cima, o E aqui em cima e o E aqui em cima, eu poderia fazer isso encabeçando o E, ok? E por que na segunda, na terça e na quarta? Porque também tanto faz. Porque se eu coloquei segunda, terça e quarta, essas permutações de 7 fatorial vão se encarregar de jogar isso aqui para todos os dias da semana, beleza? De todas as formas possíveis. Então, para as duplas do A, a gente tem 15 possibilidades, tudo bem?
Aí, depois, o que a gente vai ter que fazer? Bom, a gente já pensou nas duplas do A, correto? Então, agora, a gente vai ter que pensar nas duplas do B. Tá? De novo, poderia ser de qualquer letra. Eu estou colocando B, tá? Por uma questão de organização aqui, mas de novo, poderia ser de qualquer uma das letras, tá? Até, vamos fazer o seguinte, vamos mudar um pouco, para não parecer que eu estou fazendo de propósito A, B e C. Digamos que eu encabece aqui agora com o C, por exemplo, tá? Se eu encabeçar ali com o C em 2 dias, porque o C ele vai ter que aparecer em 3 dias e por enquanto ele só apareceu em 1, então, obrigatoriamente, uma outra coisa vai acontecer aqui, que a gente já viu acontecendo ali em cima. Lembra que lá em cima, se eu coloquei o B na quinta e na sexta, obrigatoriamente no sábado e domingo teria que ter o C, porque o B e o C não vão poder mais aparecer juntos? A mesma coisa vai acontecer aqui agora. Como eu estou encabeçando agora pelo C, na quinta e na sexta, então isso vai me obrigar, tá? Eu não vou ter escolha quanto a isso, em o G ter que estar lá no sábado e no domingo, porque o par CG já foi utilizado nessa minha escolha que eu coloquei aqui. Tudo bem até aqui? Bom, então, se eu estou pensando agora nos pares que eu vou poder formar com C, vamos lá. O C pode aparecer com o A? Não, porque A e C já foi contabilizado aqui. O C pode aparecer com o B? Pode, porque o C só não vai poder aparecer com A e com G. Então, o par do C pode ser o B, também pode ser o D, também pode ser o E também pode ser o F, tá? O único que não vai poder aparecer aqui junto com C vai ser o A, porque já foi AC, e também não vai poder aparecer o G, porque já foi CG aqui, né? Considerando que essa é uma das possíveis escolhas que eu fiz aqui anteriormente, tá? Porque, lembre-se, né? Combinatório é uma sequência de decisões que você está tomando. Então, quando eu calculo isso daqui, eu, de certa forma, já tomei essas 3 decisões e esse é um desenho possível daqueles 15 que eu poderia para tomar aquelas decisões, ok? Então, eu tenho que levar em consideração o que eu já fiz antes. Bom, então, digamos que eu coloque aqui agora, por exemplo, o C ou antes. Antes disso, digamos que você pense assim, Fredão, então agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para o C, né? Eu vou pensar que aqui eu posso ter uma combinação 4-2, porque afinal de contas eu tenho 4 e eu tenho que escolher 2 deles. Só que olha o problema de você fazer isso. Se você tem que escolher 2 desses, vocês concordam que você poderia ter escolhido, por exemplo, nessas combinações, o B e o F? Só que B e F podem vir juntos? Não, porque B e F já apareceram lá com A na segunda-feira. Então, na verdade, o que a gente vai ter que fazer aqui, a gente não pode deixar livre essas 2 casas, então você vai ter que fixar uma outra. Então, eu vou fixar aqui, por exemplo, que o C vai vir com o B, ok? Se eu fixei o C com o B, de quantas formas eu posso escolher o indivíduo que vai aparecer aqui agora? Então, olha só, eu já tirei o B, porque o B está fazendo parte dessa dupla. O B pode vir com o D? Pode, né? Porque B e D ainda não foi utilizado. O B pode vir com o E? Pode, porque o B e E ainda não apareceu. Agora, o B pode vir com o F? Não, porque BF já foi aqui. Então, aqui para essa casa que está aqui, a gente vai ter 2 possibilidades. Quais são essas 2 possibilidades? Apenas o D e o E. O F eu não posso, porque o BF já foi um par que apareceu na segunda-feira, correto? Então aqui eu tenho 2 possibilidades, por exemplo, digamos que eu escolhi o D. Só que se eu escolhi o D, então agora o B e o D não podem mais fazer parte da dupla do C na sexta-feira. E de fato, ó, o C já apareceu com A, já apareceu com B, já apareceu com D, já apareceu com G. Ele só não apareceu com E e com F. Então eu vou colocar aqui, e aí aqui eu não vou ter como escolher, né? Tipo, a quantidade de formas de escolher esse par é uma possibilidade só, porque obrigatoriamente eu vou ter que colocar aqui o E e o F, ok? E notem que aqui eu não tenho mais aquela característica da partição não ordenada, porque agora eu fixei o B aqui, tá? Então eu posso ter o BD com EF ou eu poderia ter o BE com DF. Seriam as 2 possibilidades que eu teria, tá? Eu não tenho que fazer nenhum tipo de partição não ordenada, porque nesse grupo eu só estou escolhendo um indivíduo e nesse grupo eu estou escolhendo 2, uma vez que eu fixei o B ali, tá? Meio confuso, mas enfim, partição ordenada e não ordenada é bem confuso. Então, aqui a gente fez duplas do C, correto? Mas como eu estou fazendo as permutações aqui, nesse caso, essas duplas são as duplas do B, né? Então, por isso que eu estou colocando aqui entre aspas, né? As duplas do B.
elas podem ser escolhidas de duas formas. Eu tenho duas possibilidades para escolher as duplas do B, correto? E eu mostrei isso, né? Eu desenhei isso aqui embaixo, levando em consideração o C, assim como aconteceria para qualquer letra que eu tivesse jogado aqui. Poderia ter sido o próprio B, poderia ter sido D, poderia ter sido F, tanto faz. A lógica seria a mesma, tá? E aí, para finalizar, se você quer pensar agora nos pares que o G pode formar, então você tem que olhar lá, com quem que o G já apareceu antes? Bom, o G ele já apareceu com A e com C. Então agora os pares do G, eles não podem ser nem o A nem o C, mas podem ser o B, o D, o E e o F. Só que, de novo, eu não vou ter liberdade para fazer essa escolha aqui, porque se eu colocar, por exemplo, BD, BD já apareceu ali junto com C. Assim como BF já apareceu junto com A lá na segunda-feira. Então, na verdade, no fundo, digamos que você fixe aqui, por exemplo, o G com B, porque em algum momento vai ter que aparecer esse par, né? Que ainda não apareceu ali antes, ok? O G e o B ainda não apareceram ali. Então, o GB vai ter que estar em algum momento, seja no sábado ou seja no domingo. Só que se você fixou o B aqui, o B ele não pode vir acompanhado, olhando para esses três que sobraram, né? Que são os que você pode colocar junto com o G. Então, esse B não pode vir acompanhado do D, porque ele está aqui. E o B também não pode vir acompanhado do F, porque já foi B e F. Então, B e D não pode, B e F não pode. A única possibilidade é B e E. Então, isso aqui é fixo. Eu só tenho uma forma de tomar essa decisão. Beleza? Eu só tenho aqui uma possibilidade. E se aqui está com B e E, então você usou aqui o B e usou o E, obrigatoriamente o que vai sobrar para cá é o D e o F. Ok? Então aqui você também só teria uma possibilidade para tomar essa decisão. Logo, lá no fim das contas, quando você olha aqui para as duplas do C, na verdade você não tem nenhuma escolha, você tem que colocar aquilo que sobrou, né? Você só tem uma possibilidade de fazer isso daqui, ok? Se você quiser ficar um pouquinho mais confortável com o que a gente fez aqui embaixo, a gente pode apagar tudo isso daqui. Vou colocar uma borracha fininha para não apagar os números, as letras, aliás, só vou apagar o circulado amarelo ali. E aí, se você quiser ficar mais confortável, vamos ver. Aqui já foi o par AB, então tiro o AB, tiro o AF, tiro o BF. Aqui foi o AC, o AG e o CG, então tirei daqui o CG. Aqui depois foi o AD com AE, então AD, AE e também foi o DE. Na quinta foi o CB, que é esse BC, foi o CD e foi o BD, então tirei daqui. Na sexta foi o CE, foi o CF e foi o EF, então tirei eles daqui. No sábado foi o BG, foi o BE, que está aqui, e foi o GE, que está aqui. E no domingo foram os pares GD, GF e DF, que está aqui. Então notem que eu não repeti de fato nenhum par, né? Mesmo fazendo essa outra configuração diferente daquela, ok? Então, por fim, qual vai ser a nossa resposta aqui do problema? Tá? Então a nossa resposta vai ser, partindo desse desenho que a gente fez, a gente viu que a gente poderia permutar de 7 fatorial formas aqui, então isso aqui ficaria 7 fatorial, multiplicado por essas 15 possibilidades de permutação nessas duplas do A, então vou multiplicar isso aqui por 15, e ainda tem que multiplicar por 2, que são essas permutações das duplas do B, e depois por 1, que são as duplas do C. Então vou multiplicar isso por 2 e por 1, 7 fatorial é 5.040, 15 vezes 2 é 30, esses zeros eu posso deixar eles lá para o final, basta multiplicar o 504 por 3, 504 vezes 3 é 1.500 mais 12, né? Porque é 3 vezes 500, 1.500, mais 3 vezes 4, que é 12. Então, esse aqui vai dar 1.512 e depois você acrescenta os dois zeros. Logo, a nossa resposta final para esse problema é 151.200 configurações. Ok? De novo, um problema extremamente complicado, tá? Enfim, se vocês conseguirem pensar em outra forma de resolver esse problema, podem deixar aqui nos comentários, eu sou totalmente aberto a essas sugestões de vocês, tá? Mas, enfim, demorei um pouco para poder explicar tudo isso, na verdade demorei bastante, tá quase meia hora de aula, mas é isso, espero que vocês tenham gostado, eu sempre prezo, né, por uma resolução que seja bem didática, então por isso que às vezes eu demoro um pouquinho mais na resolução, mas enfim, espero que vocês tenham gostado, se você gostou,
Deixa aí o teu like, né? Deixa algum comentário, caso tenha ficado alguma dúvida também. E é isso. A gente se encontra aí nos nossos próximos vídeos do canal. Um abraço e bons estudos para vocês.